Bom, dando sequência ao nosso evento de hoje, eu quero apresentar e passar a palavra ao nosso próximo convidado, o professor Joel Luiz Carboneira. O professor Joel, diferentemente do professor Luiz, é de outra área, né, que nos assiste e que nos causa grande perplexidade, nós, como profissionais do direito, né, muitas vezes mal compreendemos ou subestimamos a importância e a complexidade das ciências da computação. O professor Joel, ele é doutor e mestre em inteligência artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É bacharel em ciências da computação pela Universidade de Caxias do Sul. Tem experiências anteriores que incluem a atuação como cientista no laboratório industrial da IBM. Desde 2018, ele é professor adjunto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como foco de pesquisa a área da inteligência artificial e como os principais interesses da sua pesquisa, a investigação de abordagens cognitivamente inspiradas para a representação de conhecimento, raciocínio e aprendizado. Foi um dos responsáveis pela criação do primeiro padrão internacional para a representação de conhecimento no domínio da robótica e da automação. É membro de 3 grupos de trabalhos internacionais que visam desenvolver padrões para as áreas específicas da robótica e da automação, tais como robótica autônoma, a representação de tarefas em robótica e a representação de noções éticas em robótica. E a sua fala de hoje terá como tema a explicabilidade em inteligência artificial. Só fazendo um primeiro gancho até da primeira fala com a sua próxima fala, professor Joel, se me permite, né? Acho que até já conversamos sobre isso em outra oportunidade, uma aflição que acode a nós juristas, né, tratada pelo professor Luiz em relação à fundamentação, e muitas vezes, quando de início começamos a nos aproximar da computação e da machine learning, a entender o que é a explicação do algoritmo, às vezes o jurista tende a imaginar que a explicação do algoritmo é algo parecido com a fundamentação, com a motivação de uma decisão judicial, e que então o algoritmo seria capaz de resolver e de substituir o tomador de decisão, seja ele o administrador ou o juiz, né? E parece, não sei se felizmente ou infelizmente, parece que ainda estamos distantes de que isso possa acontecer. Mas eu tenho certeza que a sua fala esclarecerá um pouco para todos nós, né, a importância e a complexidade do que é a explicação quando se fala em computação em machine learning e deep learning. O senhor tem a palavra, professor. Ótimo, muito obrigado inicialmente, né, pelo convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar deste evento, porque eu acho ele fundamental, né, acho esse debate fundamental hoje em dia, atualmente, é um tema muito atual. Gostaria de parabenizar, inclusive, a organização do evento, né, pela criação desse espaço de diálogo, né, entre essas áreas, que tem seus meandros, suas particularidades, né, e é difícil alguém de uma área penetrar esses meandros da outra. Então, essas possibilidades da gente atuar na interface, né, no diálogo coletivo nesses termos de interface, eu acho que são fundamentais. Então, eu tentei... Esse tema da explicabilidade que eu vou tratar hoje, ele é bastante abrangente, né? Tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso. Eu espero ter feito um recorte que possa ajudar a jogar alguma luz sobre esse debate, né? Para que possa engrandecer aqui o debate que já foi ótimo, né, durante essa semana, e que me deixou muito instigado, assim, né? Fiquei com várias reflexões durante a semana, e certamente me modificou, né? Eu espero que eu possa contribuir também para modificar o ponto de vista a respeito dessas questões, certo? Então, essa aqui é a breve agenda que eu pretendo seguir durante minha fala hoje, né? Eu pretendo inicialmente falar sobre inteligência artificial, dando uma visão geral, e inclusive demonstrar alguns detalhes, apesar de não entrar tanto em níveis técnicos, né? Mas detalhes que seriam suficientes para entender por que esse problema se apresenta, né? E até para ajudar depois a explicar quais são as abordagens que nós temos atualmente de explicabilidade, né? Como elas atuam. Então, essa introdução inicial acho que acaba sendo importante. Depois eu faço uma breve contextualização da necessidade de explicabilidade, e a seguir, então, eu penetro realmente no tema, né? Falando mais profundamente sobre os conceitos e abordagens de explicabilidade que nós temos atualmente, tá? E concluo, né, falando de alguns desafios e perspectivas futuras na área. Então, inicialmente, só para a gente ter uma
noção de base, né? O que é inteligência artificial? Bom, como alguns colegas já mencionaram durante essa semana, né, há muitas definições possíveis sobre essa área. Tá? Eu gosto muito dessa definição proposta pelo John McCarthy, que é considerado um dos pais fundadores da área. Tá? Ele considera a inteligência artificial como uma disciplina científica e de engenharia, cujo objetivo é criar máquinas inteligentes. Né? Claro que o que é inteligente é um debate longo, né, que possivelmente a gente não vai conseguir esgotar num debate neste evento. Né? As pessoas têm debatido isso ao longo de muitas décadas, né? Então não pretendo entrar muito nessa discussão. E a inteligência artificial, né, ela pode ser compreendida dividindo ela em diversas sub-áreas, né? Tem diversos autores que propõem divisões diferentes, tá? Mas eu trago aqui duas sub-áreas muito importantes para o nosso debate, aí depois eu vou explicando por que eu considero elas importantes, que são o paradigma clássico, também chamado de simbólico, né, e o aprendizado de máquina. Tá? Então, em linhas gerais, o que é cada um desses paradigmas? Né? O paradigma clássico ele é baseado em representação de conhecimento e raciocínio. Então, a ideia por trás desse paradigma é a gente, através de um processo semi-artesanal, inclusive, né, a gente ir a fontes de conhecimento, que podem ser especialistas de domínio, podem ser livros-texto, por exemplo, capturar esse conhecimento relevante do domínio, tá, e representar explicitamente esse conhecimento em máquina, de forma processável, de tal forma que a máquina seja capaz de manipulá-lo de uma maneira semelhante a que um ser humano racional manipularia. Né? Então, aqui a gente entra um pouco no paradigma do pensar racional, né, que o colega mencionou antes. Tá? E a ideia aqui é que essa manipulação, né, do conhecimento, ela siga procedimentos lógicos, né? Então, quem tem algum treinamento em lógica, aqui eu estou falando basicamente de regras de dedução lógica. Né? A ideia é deduzir conhecimento novo a partir de conhecimento prévio. Né? E essas abordagens são inerentemente interpretáveis, tá? Como eu vou falar um pouquinho melhor depois. Já o aprendizado de máquina é um outro paradigma, que basicamente pode ser entendido como um conjunto de técnicas que basicamente detectam padrões em massas de dados, tá, e usam esses padrões para lidar com situações novas. Tá. E aqui nós temos técnicas que são inerentemente interpretáveis e técnicas que não são, tá, como eu vou também tentar explicar um pouquinho melhor depois. Bom, só voltando um pouquinho ao paradigma clássico, então, para deixar um pouquinho mais claro o que eu disse, basicamente nesse paradigma o que nós temos é uma base de conhecimentos, tá, que representa fatos de um domínio, né, fatos que são relevantes de um domínio, né, e esses fatos são representados através de sentenças declarativas representadas em uma linguagem lógica. Né, sentenças declarativas aqui que seriam representações de fatos. Né, por exemplo, todo homem é mortal. Né, isso é um fato que poderia ser representado aqui. Tá, e essa linguagem lógica, para quem tem algum treinamento em lógica, a gente utiliza linguagens parecidas com a lógica de predicados de primeira ordem, por exemplo. Então, a gente codifica todo esse conhecimento em termos de sentenças lógicas numa base. Tá? E esses algoritmos de inferência, então, eles basicamente são algoritmos que aplicam regras de dedução lógica sobre a base. Então, dado novos fatos, tá, utilizando esses mecanismos de inferência e a base de conhecimento de fundo prévia que eu já tenho, eu posso chegar a novas conclusões. Tá? E neste caso, as conclusões podem ser naturalmente explicadas, né, apresentando um conjunto de fatos e regras de inferência que estabelecem o raciocínio, né, que suporta a conclusão, de uma maneira muito semelhante como aqui um ser humano apresentaria quando tenta defender uma tese publicamente. Né? Ele vai tentar defender a sua tese racionalmente, explicando a sua cadeia de raciocínio, enumerando fatos e como ele chegou de um fato a outro através de regras de inferência. Então, essa abordagem é uma abordagem que foi a clássica da IA, né? A IA começou assim, na verdade, tá? E ela já tinha embutido essa preocupação e essa capacidade de interpretabilidade e explicabilidade. Tá? Por outro lado, na aprendizagem de máquina, né, isso é um pouco diferente. Tá? Em primeiro lugar, há diferentes tipos de aprendizado, né? Alguns colegas já mencionaram isso ao longo da semana. Tá? Então, tem o supervisionado, não supervisionado e o por reforço, por exemplo. Eu pretendo me ater a este primeiro, supervisionado, tá? Não pretendo falar dos demais. Tá? Não que não sejam relevantes, certamente são, mas no contexto de explicabilidade, eu considero o aprendizado supervisionado
um tema mais premente, assim, né? Até porque é uma tecnologia que ela costuma ser a mais utilizada para suportar decisões, tomada de decisão, e a maior parte da discussão de explicabilidade está focada nesse tipo de aprendizado. Tá? Existem também nos outros, né? Existem abordagens para os demais tipos de aprendizado, tá? Mas eu pretendi focar aqui, né, recortar com os supervisionados, até porque a gente não tem muito tempo para falar de todos eles. Tá? Então, no aprendizado supervisionado, basicamente a gente tem essa ideia, nesse objetivo de aprender a relacionar dados de entrada a respostas, né, ou decisões de saída, a partir de um conjunto de dados rotulados. O que é rotulado neste caso? É basicamente associar a cada amostra de entrada no conjunto de dados, né, uma resposta desejável para aquela amostra. Então é por isso que aqui entra a figura do supervisor, né, que em geral é um ser humano, que atribui esses rótulos aos meus dados. Né? Então, para ficar um pouquinho mais claro isso, a gente pode entender da seguinte maneira. Né? Imagina que a gente tem lá uma base de dados, né, com milhões de e-mails. Tá? E os seres humanos rotularam cada um desses e-mails como sendo spam ou um e-mail normal. Então, eu poderia, a partir desse conjunto de dados, tentar treinar um modelo que classifique automaticamente para mim os e-mails, né, que são spam ou são e-mails normais. Tá? E para isso, eu utilizaria, então, um algoritmo de aprendizado, que geraria um modelo preditor aqui, que pode ser classificador ou regressor, dependendo da tarefa que a gente tem em mente. Tá? Eu não vou entrar em muito detalhes sobre essa diferença, até porque a gente não tem muito tempo aqui, e eu acho que ela não é tão relevante para o nosso debate. Tá? Mas o fato aqui é que este modelo, que é gerado pelo algoritmo, que é o que representa efetivamente os padrões que foram detectados nessa massa de dados. Então, é este modelo que acaba extraindo esse conhecimento de alguma forma. Tá? E é importante notar aqui também que aqui a gente poderia utilizar diversas técnicas, né, diferentes tipos de algoritmos e diferentes tipos de modelos. Tá? Então, esse esquema aqui é muito geral e ele se aplica a qualquer técnica de aprendizado supervisionado. Tá? Mas a gente poderia utilizar técnicas muito diferentes aqui. Mas o fato é que uma vez que eu tenho esse modelo, né, eu poderia ter um novo e-mail que chega na minha caixa, né, e através do modelo, através dos padrões que eu detectei na massa de dados que estão representados no modelo, eu poderia verificar se aquele e-mail é spam ou não. Tá? E aqui alguém poderia perguntar, né, por que esse e-mail foi classificado como spam? Tá? E essa resposta pode ser simples ou pode ser muito complexa, dependendo do tipo de modelo que foi utilizado nessa tarefa. Tá? Então, é nesse sentido que surge essa dicotomia, né, entre abordagens interpretáveis e abordagens opacas dentro do aprendizado de máquina. Tá? Então, e aqui a gente tem diversas técnicas de ambas as famílias. Né? Então, entre as interpretáveis, a gente pode ter, por exemplo, árvores de decisão, aprendizado de regras. Tá? E entre as opacas, nós poderíamos ter as Support Vector Machines, né, ou redes neurais, né, ou métodos de ensemble. Tá? A gente tem muitas técnicas em ambas as categorias. Para deixar um pouquinho mais claro por que, né, que as abordagens existem, abordagens transparentes e caixa preta, vou tentar explicar melhor com 2 exemplos paradigmáticos aqui. Tá, o primeiro deles é o exemplo de árvores de decisão, tá, para vocês entenderem um exemplo paradigmático de abordagem interpretável. Então, inicialmente, a gente pode imaginar um conjunto de dados de treinamento. Tá? Esse conjunto é um conjunto tabular, que a gente chama, são dados bem estruturados, né? Onde cada linha representa uma amostra específica e cada coluna representa um atributo específico que descreve aquela amostra. Tá? E aqui a ideia é que esse dataset descreve a aparência do clima, né, em um certo dia, e se um tenista saiu para jogar ou não em função daquele clima. Tá? O exemplo não tem nada a ver com o domínio jurídico, infelizmente, né, mas eu procuro trazer exemplos que sejam familiares, facilmente compreensíveis para todos, né, porque a ideia é a gente entender a técnica aqui, né, não exatamente o exemplo, o caso específico. Tá, mas uma vez que eu tenho esse conjunto de dados, eu poderia utilizar as primeiras 4 variáveis aqui, os primeiros 4 atributos, como sendo preditores, né, e poderia tentar decidir, com base na aparência do dia, se uma pessoa sai para jogar tênis ou não. Tá? E através desse conjunto de dados, tá, aqui tem só 14 amostras, né, mas a gente poderia ter uma base de dados com milhões de amostras, né, tá, e centenas de atributos ou milhares de atributos também. Tá? Isso que é um conjunto de dados que a gente não vê na prática, tá? Só para deixar muito claro isso. Então, a partir desses dados, a gente poderia treinar um modelo de árvore de decisão,
Tá? O que é uma árvore de decisão, basicamente? É esse modelo arbóreo. Tá? Na ciência da computação, as árvores são viradas de cabeça para baixo, tá, pessoal? Então, a gente tem a raiz no topo e as folhas na parte de baixo. Né? Então, uma árvore de decisão, ela basicamente relaciona atributos, testes de atributos, né? E em função de certos valores, ela estabelece uma sequência de outros testes que a gente tem que fazer até chegar numa decisão. Tá? Isso é aprendido através dos dados. Eu não pretendo entrar em detalhes em como o treinamento é feito aqui, porque a gente tem diversos algoritmos que podem gerar uma árvore de decisão. Tá? E é interessante também notar que esses algoritmos, em geral, colocam na raiz, quanto mais próximo da raiz da árvore, tá, maior é a informatividade que aquele atributo tem, tá? Maior a capacidade daquele atributo de discriminar entre decisões diferentes. Então, notem que simplesmente com a aparência, se estiver nublado, eu já consigo dizer que sim, a pessoa sempre sai para jogar quando está nublado. Tá? Já se está ensolarado, se chove, a gente tem que fazer outros testes aqui para chegar à conclusão. Bom, uma vez que esse modelo foi treinado, né, dada a descrição de um novo dia, né, através daquelas 4 variáveis preditoras que eu comentei, eu poderia ter uma resposta. Né? Nesse caso, sim, a pessoa sai para jogar tênis naquele dia. Tá? E alguém poderia perguntar por quê, neste caso, né? E neste caso a resposta é simples de ser oferecida. Né? A gente consegue acompanhar o racional, né, por trás do funcionamento do algoritmo. Basta a gente seguir o caminho de testes em função dos dados de entrada. Então, em função da aparência, qual é a aparência daquele dia? Ensolarado, ok. Então a gente tem que testar a umidade agora. Qual é a umidade daquele dia? É normal. Bom, então sim, a pessoa sai para jogar. Tá? Então, notem que neste caso, o modelo estabelece uma relação significativa entre a entrada e a saída. Tá? Essa relação significativa a gente consegue estabelecer olhando, né, essa estrutura interna do modelo e verificando que é importante salientar, em primeiro lugar, né, que essa estrutura interna do modelo ela guarda uma semântica que é inteligível para nós seres humanos. Né? Nós compreendemos a semântica desses atributos. Tá? Até porque esses atributos estavam presentes no nosso conjunto de dados inicial. Né? Então, em função disso, né, desta preservação de uma semântica compreensível interna, que esse modelo consegue estabelecer uma relação significativa. Tá? E é importante notar que a gente consegue compreender tanto o modelo global, né, qual é a racionalidade por trás do modelo global, né, quando a gente consegue também explicar casos específicos de decisão. Né? Aqui nessa decisão específica, eu simplesmente faço esse caminho e consigo explicar por que aquele modelo tomou aquela decisão. Certo? Por outro lado, eu quero trazer também para vocês um exemplo paradigmático de abordagem opaca aqui, né, que são as redes neurais artificiais. Em primeiro lugar, eu queria dar uma ideia geral do que é uma rede neural. Né? A rede neural é um conjunto de camadas de neurônios artificiais. Então, aqui a gente tem 4 camadas nessa rede. Tá? E os neurônios estão sendo representados por esses círculos. Tá? E entre camadas adjacentes, entre neurônios e camadas adjacentes, eu posso ter essas relações que são análogas a sinapses, né? Sinapses artificiais. Tá? E cada uma dessas sinapses tem um peso associado, né, que basicamente modela qual é a intensidade, né, com que aquele estímulo trafega de um neurônio ao outro, entre as camadas. Tá? Então, eu não pretendo me alongar tanto nessa explicação, mas isto é, digamos, a explicação mais básica de redes neurais. Né? Bom, uma vez que eu tenho um certo modelo, né, uma certa arquitetura de rede neural, eu poderia treiná-lo. Tá? E eu também não pretendo me alongar muito sobre como é o processo em detalhes do treinamento. Mas o modelo treinado envolve a gente ter uma base de dados rotulada, né, que neste caso eu estou exemplificando com imagens de animais, né, suas respectivas classes. Tá? Mas eu poderia utilizar na rede neural a mesma base que eu utilizei no exemplo anterior, por exemplo, do tenista que sai para jogar ou não. Né? A gente pode utilizar diferentes tipos de dados aqui como entrada. Tá? E o treinamento da rede neural basicamente consiste em a gente sistematicamente submeter cada uma das imagens de entrada para a rede, né, e medir qual é o erro que a rede está cometendo em relação à resposta que ela dá. Tá? E em função deste erro, a gente retropropaga ajustes nos pesos sinápticos da rede. Tá? E isso é feito milhões de vezes. A gente pode
submeter esse conjunto de exemplos, que pode ter milhares de imagens, aqui, centenas de milhares de imagens, a gente pode submeter esse conjunto de exemplos milhares de vezes nesse processo de treinamento para a rede neural, até que em algum momento, né, o ajuste de pesos sinápticos é tal que ela fica muito boa em classificar aquele conjunto de dados de treinamento. Então a ideia é fazer a rede neural convergir, né, para um erro pequeno ao longo do processo de treinamento. Certo? Então basicamente isso é uma explicação muito rudimentar, né, muito básica sobre como é esse processo. Uma vez que tenho esse modelo treinado, né, eu poderia submeter uma nova imagem para minha rede neural, neste caso, tá? E a rede neural poderia me oferecer uma saída, né? Ela poderia dizer, ó, é um cachorro que tem nessa imagem. Tá? E neste caso, alguém poderia perguntar por que é um cachorro nessa imagem, né? Eu queria entender qual é o racional por trás dessa decisão. Tá? Só que neste caso, a resposta está longe de ser trivial, certo? A resposta está longe de ser trivial aqui, porque diferentemente do que ocorre nas árvores de decisão, na rede neural, os padrões, basicamente o que ocorre aqui dentro são padrões de ativação neural, né, sináptico neural, entre esses diferentes elementos que constituem a rede. Tá? E esses padrões de ativação, eles não estabelecem uma relação significativa para um ser humano entre a entrada e a saída. Tá? Porque, diferentemente do que ocorre com a árvore de decisão, a gente não consegue atribuir semântica inteligível para esses elementos aqui, de maneira direta, certo? Eu não consigo dizer, este neurônio aqui, que está aqui no meio da rede, ele representa a orelhinha do gato. Né? Não consigo fazer esse tipo de associação simplesmente olhando para as sinapses, né? Para os pesos sinápticos que foram gerados após o treinamento. E este problema é agravado com a complexidade. Né? Quanto mais complexo é meu modelo, pior fica a capacidade que eu tenho de estabelecer uma explicação para ele. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, este modelo tem só 4 camadas, né? Mas no contexto de Deep Learning basicamente significa redes neurais com muitas camadas. Tá? Então, modelos de Deep Learning podem ter dezenas ou às vezes centenas de camadas, onde cada camada de neurônio pode ter centenas de neurônios. Tá? Então, isso fica muito complexo, né? Como vocês devem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, o maior modelo desse tipo já treinado, até recentemente, talvez hoje já tenha mudado este dado, né? Foi o GPT-3, tá? Que já foi mencionado aqui durante as palestras da semana. Tá? E o GPT-3 ele tem 175 bilhões de pesos sinápticos treináveis, certo? Então 175 bilhões é um número que nenhum ser humano seria capaz de conseguir interpretar simplesmente olhando para essas sinapses. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse problema de tentar entender como uma rede neural chega a uma conclusão, resguardadas as proporções, né, e a imprecisão da analogia, seria parecido com o problema da gente tentar entender a decisão que uma pessoa toma simplesmente olhando os padrões de ativação neural do cérebro dela. Aquilo não é inteligível em termos de conceitos, né, com uma semântica bem definida para nós seres humanos. Então, aqui fica claro, né, por que surge o problema da explicabilidade das caixas pretas. Porque isso não tem um significado claro, basicamente. Essa seria a resposta para essa pergunta. Então, mas o fato é que esses modelos têm sido utilizados largamente, né, no nosso dia a dia, nos mais diferentes contextos, nos mais diferentes tipos de aplicação. Então, só para ter uma noção da ubiquidade dessas aplicações, né, todos esses aplicativos, né, dessas empresas que a gente utiliza no nosso dia a dia embarcam algum desses modelos de inteligência artificial, sobretudo de aprendizado de máquina. Só que na maior parte desses casos a gente não liga muito, né, para pensar em qual é a explicação daquela decisão que esse aplicativo tomou. Né? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente não pensa muito, por que ele me retornou essas páginas e não outras? Quando a Netflix nos recomenda algum filme, a gente não pensa, né, por que ele me recomendou este filme? Né? Em geral, a gente não pensa muito nisso. Às vezes até pensa, mas não liga muito, né, porque o impacto às nossas vidas dessa decisão não é crítico. Né? Isso não afeta nossas vidas tão profundamente. Okay? Só que, no entanto, né, como vocês bem sabem, há domínios críticos, né, onde qualquer decisão tomada pode ter efeitos catastróficos na vida de uma pessoa. Né? Então, carros autônomos, né, com qualquer erro tomado ali, pode gerar um acidente fatal, né? Tirar a vida de uma pessoa é uma coisa, né, muito catastrófica. Né?
mas não só nos casos autônomos, né? Em análise de crédito, recrutamento, decisões judiciais, diagnóstico médico. Em qualquer um desses casos, o impacto na vida é crítico, né? E é interessante a gente constatar, né, que este problema dentro da prática cotidiana dos desenvolvedores desses modelos. Na prática cotidiana dos desenvolvedores desses modelos, em geral, eles estão preocupados com a performance do modelo. Tá? E, de fato, há modelos que têm 99% de acurácia. Tá? Só que 99% de acurácia é suficiente, né, nesses domínios críticos? Tá? A gente defende que ela é necessária, né? A performance é necessária, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque, eventualmente, qualquer um de nós que esteja nesse 1% de erro aqui, né, que possa ser prejudicado com uma decisão dessas, nós vamos ser muito lesados. Né? Isso pode ter um impacto crítico. Tá? Isso também é agravado pelo fato de que, em geral, os desenvolvedores eles não pensam no significado social desses modelos que são criados. Né? A gente levantou evidências disso nesse trabalho de 2018, aqui, para quem tiver interesse depois de ler em profundidade. Tá? Então, basicamente, aqui o que eu defendo é que a performance é necessária, mas não é suficiente, né, nesses domínios críticos aqui. Tá? E o reconhecimento deste problema, né, veio pela sociedade, pela mídia, né, pela academia e também pelos corpos de regulamentação. Né? Então, hoje em dia, você sabe melhor do que eu sobre isso, né? Não pretendo me alongar muito essa questão, mas já existem leis, né, que prevêem este problema. Né? Então, a GDPR, né, na Europa e a LGDP no Brasil, né, elas aludem a este problema, né, de que quando uma decisão é tomada unicamente com base em tratamento automatizado sobre uma pessoa, ela tem que ter o direito de revisar este resultado. Né? E como revisar este resultado? Né? Então, aí entra toda essa questão de como é que a gente pode garantir esse direito, né, de revisão das decisões tomadas. E além das leis que foram geradas, né, o reconhecimento do problema veio também da comunidade acadêmica, né, como a gente pode ver, há um profundo interesse, né, há um aumento de interesse no tema, em relação aqui, a gente pode ver os anos aqui embaixo, né, a quantidade de artigos sobre o tema que foi publicado sobre esse tema nos últimos anos. Tá, então a ideia agora é a gente adentrar então mais especificamente sobre esses conceitos e abordagens que têm sido geradas nessa área. Né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a questão da terminologia da área. Né? Então, acho que qualquer um de vocês que tentou se embrenhar de alguma forma na área de explicabilidade deve ter se deparado com um labirinto terminológico, né? Com uma grande heterogeneidade terminológica e semântica. E, de fato, a gente tem considerado isso um problema, há uma falta de consenso grande. Acho que a comunidade tem tendido a um consenso, mas a gente ainda não chegou lá. Né? Acho que a gente precisa de mais iterações até estabilizar um consenso. Então, aqui eu trouxe alguns dos termos que mais aparecem nessa literatura, para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, inteligibilidade seria essa capacidade de um modelo permitir que um ser humano compreenda a sua função, sem a necessidade de explicar sua estrutura interna ou processamento algorítmico. Já a compreensibilidade seria a capacidade de um modelo representar o conhecimento aprendido de uma forma compreensível para os seres humanos. A interpretabilidade seria a capacidade de um modelo explicar ou providenciar o significado em termos compreensíveis para humanos. Já a transparência, capacidade de um modelo ser intrinsecamente compreensível. E explicabilidade, que é o nosso tema aqui, seria a capacidade de oferecer explicações como uma interface entre humanos e o modelo. Mas notem que está longe de ser óbvia a diferença entre alguns desses termos, né? Por exemplo, compreensibilidade e interpretabilidade. Não é muito trivial entender exatamente qual é a diferenciação que eles estão fazendo. Tá? Então, essa é uma das questões que a comunidade tem caminhando, né, para tentar estabilizar uma noção consensual a respeito dessas questões que surgem, né, desses conceitos que surgem, no caso. Certo? Mas dado essa noção de explicabilidade que eu comentei, né, que é o fato da gente utilizar explicações como uma interface entre o modelo e o ser humano, né, aí surge a questão de explicação para quem, né? Muitos dos autores que trabalham nessa área, inclusive o meu grupo, né, que trabalhou com isso, a gente defende que as explicações elas são dependentes de uma audiência, né?
Então, certas explicações podem fazer sentido para uma audiência, mas podem não fazer para outra. Tá? E a gente defende nesse trabalho também de 2018 que essas explicações devem ser formuladas considerando restrições pragmáticas, né? No sentido filosófico aqui, incluindo considerar os objetivos, crenças e o contexto dos usuários para os quais a explicação vai ser fornecida. Né? Porque, por exemplo, crenças e objetivos. Né? O objetivo é o porquê que ele quer aquela explicação. Né? E as crenças é o que este usuário tem de crenças prévias, né? O que ele sabe. Então, se for explicar o modelo em termos de padrões de ativação neural, se este usuário não conhece nada sobre isso, aquela explicação é totalmente inócua para ele. Né? Então, tem que considerar essas restrições pragmáticas para elaborar explicações. E a gente tem diversos tipos de audiência, né? A gente pode ter especialistas de domínio, né? Como médicos, advogados, juízes, geólogos, físicos. A ideia é que provavelmente esses especialistas gostariam de verificar a confiabilidade no modelo, né? Primeiramente, um dos objetivos que eles podem ter. Né? Pode ter usuários afetados, que certamente vão querer compreender como o modelo afetou eles, né? Qual foi o racional por trás daquela decisão, né? Que levou aquele efeito sobre eles. Entidades reguladoras, por outro lado, gostariam de utilizar a explicabilidade, eventualmente, para verificar a conformidade daqueles modelos com regulamentações, que eventualmente podem vir a ser formuladas. Desenvolvedores poderiam utilizar a explicabilidade para garantir e melhorar a eficiência e a confiabilidade dos seus modelos. E executivos e gerentes, por outro lado, poderiam usar a explicabilidade para decidir em quais tarefas a gente deve aplicar essa tecnologia ou não. Porque há uma discussão hoje em dia, né, sobre, de fato, que tipo de coisa a gente pode delegar para uma IA, né, para a decisão de uma inteligência artificial. Né? Então, explicabilidade pode nos ajudar a decidir esse tipo de coisa também. Tá? Bom, a ideia agora é a gente mostrar para vocês um pouco o que tem sido feito em termos de abordagens na área. Tá? Só que há um número imenso de abordagens sendo propostas. Inclusive, hoje de manhã acabei de ler um artigo, né, com uma nova abordagem que tem sido proposta para isso. E eu não pretendo falar exaustivamente sobre elas. Né? Vou trazer alguns exemplos, mas é interessante notar que há diversas dimensões que a gente pode utilizar para caracterizar essas abordagens que têm sido elaboradas. A primeira delas é em relação ao escopo. Né? Tem umas abordagens que podem explicar em nível de modelo, né? Podem explicar como aquele modelo em geral funciona. Né? E algumas abordagens estão mais focadas em explicar em nível de instância. Né? Naquele caso específico, por que aquela decisão específica foi tomada. Em termos de estrutura, né, algumas abordagens visam explicar o modelo como um todo. Né? E algumas abordagens elas estão focadas em entender como certas partes do modelo colaboram para gerar aquela explicação. Tá? Em termos de modalidade, né, explicações podem ser visuais, textuais ou multimodais. Qual é o aspecto explicativo que a abordagem utiliza? Né? Eu vou enfatizar atributos relevantes, eu utilizo exemplos contrafactuais para explicar a minha decisão, a estrutura do meu modelo pode ser utilizada para explicar a decisão. Né? Em termos de dinamicidade, né, algumas abordagens podem ser estáticas, né, dou uma explicação estanque, né, ou algumas podem ser dinâmicas, eu posso ficar interagindo com aquele modelo, né, dinamicamente, para entender os efeitos, né, de pequenas modificações da entrada, como aquilo afeta a saída. Em termos de preservação, algumas abordagens são baseadas em simplificação do modelo original, outras são baseadas no próprio modelo original. Né. Claro que tem outras dimensões também, a gente pode, isso não é uma lista exaustiva, né, mas eu trouxe aqui as que eu considero mais pertinentes. Então, a primeira abordagem que eu trago para vocês, que o pessoal comenta bastante na literatura, é esta abordagem baseada em simplificação. Né, como é que ela funciona basicamente? Dado um modelo opaco que foi treinado, um modelo pré-treinado, digamos, com base em certos dados, a ideia é eu pegar um conjunto de entradas e saídas geradas por este modelo, né, que pode ser diferente do modelo, do conjunto de dados original que foi usado para treinar ele, né, e utilizar as entradas e saídas para treinar um outro modelo interpretável. Tá? Então, neste caso, eu poderia utilizar, por exemplo, uma árvore de decisão para tentar revelar como é que este modelo opaco toma decisões. Certo? Então, essa seria toda a ideia da abordagem por simplificação.
Mas esse tipo de abordagem, né, traz alguns questionamentos, por exemplo. O primeiro deles, acho que alguns de vocês já devem ter pensado a respeito disso enquanto eu falava, inclusive, se o modelo simplificado, esse da direita, né, é uma mera aproximação do modelo original, tá, como é que essa simplificação me permite aferir a confiabilidade do modelo original? Tá, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, digamos que este modelo aqui tem uma performance de uma acurácia de 99% num conjunto de teste, de dados de teste. Tá, já a simplificação, depois que foi treinada com as entradas e saídas desse modelo, ela atinge 80% de acurácia só. Tá? Então, neste caso, algo se perdeu na simplificação, né? Quer dizer, este modelo simplificado ele não é capaz de tomar as mesmas decisões chegar às mesmas conclusões, né, que o modelo original. Tá? Então, neste caso, como é que isso me ajuda efetivamente a avaliar a confiabilidade? Não está claro. Né? Por outro lado, né, se o modelo simplificado tem uma performance equivalente ao do modelo opaco, tá? Então por que usar o opaco em primeiro lugar? Né? Poderia simplesmente usar o modelo interpretável, certo? Porque ele já me traz, além de trazer a mesma performance do opaco, ele já me traz de brinde a explicabilidade também. Tá? Essa é uma discussão muito grande que existe, né, entre a performance e a explicabilidade na área. Depois a gente pode discutir um pouco isso também. Um outro conjunto de famílias, uma outra família de abordagens que a gente tem, essa abordagem baseada em mapas de saliência. Né? Qual é que é a ideia por trás disso? É basicamente tentar enfatizar, de alguma forma, né? E aí tem diversas abordagens para isso, quais foram os atributos do dado de entrada que foram utilizados para tomar a decisão efetivamente. Tá? Aqui eu estou trazendo para vocês o exemplo de dados visuais, porque fica mais claro a gente entender, mas essa mesma abordagem poderia ser aplicada a dados tabulares, como aqueles do tenista que eu mostrei antes, né, ou dados textuais também. Tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, a gente está salientando pixels, né, que foram utilizados pela rede neural para tomar a decisão dela. Tá? Então, quanto mais aceso está um pixel aqui, maior é a relevância dele para aquela decisão. Então, neste caso, a gente pode ver que esta embarcação náutica aqui, ela foi corretamente classificada em função de características que são majoritariamente intrínsecas a ela. Né? E isso é muito bom, né? Ou seja, a rede neural não dependeu do contexto, neste caso, para fazer a classificação. Tá? Tem alguns casos que a gente já viu, né, que redes neurais dependiam muito do contexto. Tá? E isso é péssimo, né? Porque a rede neural não fica robusta o suficiente para lidar com todos os casos. Então a gente via, por exemplo, uma rede neural que classificava muito bem cavalos, né, quando eles apareciam no campo. Tá? Porque a gente foi ver depois com a abordagem de explicabilidade que isso acontecia porque a rede neural enfatizava muito o verde de fundo, né, da grama, né, do campo, para identificar aquele cavalo. Tá? Então isso é um problema sério, né? E aqui no Stonehenge é a mesma coisa, né? As características intrínsecas a ele foram utilizadas para identificá-lo como um monumento histórico. Tá? Então, é uma abordagem bem interessante, tem várias variações, né, com base nessa ideia. Então, a minha ideia aqui, em geral, é essa, né, tentar mais mostrar uma ideia do que uma abordagem específica, né, para mostrar que tipos de ideias o pessoal tem explorado. Tá? Já esta outra abordagem da esquerda aqui, ela é uma abordagem que ela também é baseada nessa ideia de mostrar quais são os atributos relevantes, tá? Mas, por outro lado, ela tenta desmembrar a estrutura interna da rede neural, neste caso. Né? Dado um modelo que já foi treinado, eu posso usar este tipo de abordagem para inspecionar a estrutura interna da rede e como cada elemento reage às entradas, né, da rede neural. Então, aqui, cada coluna dessa representaria uma camada de neurônios da rede, em cada quadradinho desses um neurônio específico. Aí aqui, conforme a imagem muda, isso aqui é um vídeo, né, do próprio autor do trabalho, ele fica mudando aqui ao longo do tempo, e conforme o vídeo altera, a gente consegue ver as alterações de cada neurônio aqui, né? Então aqui a gente está vendo basicamente quais são as principais características daquela imagem, quais são os principais pixels daquela imagem, que aquele neurônio responde, né, que estimulam aquele neurônio. Tá? E clicando em algum desses neurônios aí, selecionando um deles, então a gente consegue ver em detalhes exatamente o que aquele neurônio estaria vendo, digamos, né?
E neste caso aqui, o autor conseguiu identificar, por exemplo, que aquele neurônio específico, ele responde muito bem a faces humanas. Então tem duas faces nessa imagem e todos os pixels associados a faces foram acesos para esse neurônio aqui. Então basicamente aqui dentro dessa rede neural tem um neurônio detector de faces, por exemplo. Tá? E aqui nessa abordagem da direita, ela é interessante porque ela combina um pouco essa ideia de atributos relevantes, mas também combina a ideia de exemplos contrafactuais. Tá? Aqui também eu estou mostrando um exemplo visual, né, dados visuais, mas também pode ser utilizada, essa abordagem pode ser utilizada para dados tabulares ou dados textuais. Então aqui eles estão demonstrando essa técnica num contexto de classificação de imagens em dígitos numéricos. Né? Aqui tem várias entradas e saídas para vários dígitos, mas aqui em detalhe eu estou mostrando um deles, né, que é esta imagem que foi classificada como um 4. Tá? E aqui nessa imagem do centro, a gente consegue ver quais foram os pixels, efetivamente, daquela imagem que foram mais utilizadas, né, que tiveram mais proeminência para a rede neural decidir que aquela imagem é um 4 e não uma outra coisa qualquer. Tá? E aqui na direita a gente consegue ver um exemplo contrafactual, né, que é o seguinte: a abordagem tenta encontrar qual é a categoria mais próxima daquela categoria original, né, que poderia classificar aquele dado original caso a gente fizesse alguma modificação sutil nele. Então, nesse caso aqui, a abordagem diz, ó, isso aqui de fato é um 4, mas se a gente fizesse uma pequena modificação, aqui esses pixels em rosa indicam uma modificação, né, aquele 4 seria classificado como um 9. Né? Então, o interessante desse tipo de abordagem é que ela nos permite ter uma ideia das condições de contorno, né, da rede neural. Né? Nos permite ver e avaliar a robustez dela. Né? Até que ponto a gente consegue modificar os atributos de um modo que ainda a classificação seja mantida. Né? Então, uma abordagem interessante também. E aqui outras duas que eu trouxe para vocês. Essa aqui da esquerda, ela é focada em dados textuais, por exemplo. Ou melhor, neste caso, está sendo aplicada em dados textuais. Tá? Aqui, a aplicação específica era tentar avaliar se uma sentença era classificada como uma questão sincera ou uma questão não sincera. Tá? Porque isso veio de um site de perguntas e respostas, né? E aquele site notou que algumas questões eram feitas por pessoas mal intencionadas. O pessoal disfarçava uma claim, né, como uma questão, disfarçava uma declaração específica como uma questão. Né? Eles estavam tentando classificar essas questões nessas duas categorias. Tá, e esta abordagem é interessante porque ela tenta desmembrar aqui quais são as palavras daquela sentença específica que mais contribuíram para classificar a sentença em uma categoria ou outra. Né? Então aqui, quanto mais azul a sentença é, tá, mais aquilo contribuiu para a gente classificar aquela sentença como sincera, por exemplo. Né? Quanto maior a intensidade do laranja aqui, significa que mais aquela palavra contribuiu para classificar a questão como não sincera. Tá? E claro, a gente pode avaliar que faz sentido, né, older ter tanta prevalência assim nessa classificação da questão como sendo sincera, talvez não faça, né? Isso pode nos dar pistas sobre o tipo de coisa que essa rede de fato aprendeu, né, e o quanto aquilo realmente faz sentido para nós. Tá? E aqui, como último exemplo que eu queria trazer para a noção do nosso tempo curto, é uma abordagem que os autores oferecem como uma explicação sentenças textuais que tentam explicar efetivamente por que aquela imagem de entrada foi classificada daquela forma. Tá? E aqui eles estão aplicando essa abordagem num contexto de identificação de espécies de aves. Né? Claro que poderia estar usando isso de outra forma, né? Inclusive não usando dados visuais, poderia estar usando dados tabulares ou textuais aqui também. Tá? E é interessante dessa abordagem que eles conseguiram construir sentenças que ao mesmo tempo eram específicas daquela imagem, ou seja, faz alusão àquelas características que estão presentes naquela imagem, mas que ao mesmo tempo são discriminativas das classes nas quais aquelas imagens foram associadas. Tá?
Então, notem que a sentença é bem interessante, né? Diz que ela é uma ave de tal tipo, né? Por quê? Né? E aí que lista uma série de características que podem justificar aquela decisão. Tá? E tem uma outra coisa interessante nessa abordagem, que alguns autores talvez já não colocassem ela como uma explicação, como uma abordagem de explicabilidade. Tá? Porque todas essas abordagens que eu mostrei anteriormente para vocês, elas são o que a gente chama de explicabilidade a posteriori. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: um modelo qualquer foi treinado sem considerar qualquer requisito de explicabilidade, então eu posso aplicar aquelas abordagens para tentar explicar esse modelo de alguma maneira. Né? Já esta abordagem desses autores, ela inova no sentido de permitir que o próprio modelo seja, digamos, treinado desde o início com esse requisito de explicabilidade originalmente. Né? Desde o início o modelo já é pensado para fornecer uma explicabilidade. Certo? Bom, agora gostaria de avançar aqui para os finalmente, né, para apresentar algumas conclusões, desafios e perspectivas futuras, né, sobre isso. Tá, então tem uma discussão muito grande na nossa área sobre performance e interpretabilidade, né, porque há casos em que a performance de certos modelos opacos é equivalente à de modelos interpretáveis. Então, nesses casos, a adoção de modelos interpretáveis seria aconselhada, né. Por outro lado, há casos em que a relação entre essas duas dimensões tem uma relação inversa. Né? Então, nesses casos, por exemplo, eu só consigo melhorar minha performance se eu realmente abrir mão da interpretabilidade. Tá? Então, nesses casos, é meio inevitável acabar tendo modelos caixas pretas, de alguma forma ou de outra. Então, nesses casos, técnicas de explicabilidade a posteriori podem ser úteis, né, para a gente tentar sondar internamente o que esses modelos fazem. Tá? E a gente defende também aqui que sempre que a gente vai tentar implantar esses modelos de inteligência artificial para alguma tarefa, né, o ideal seria a gente fazer uma etapa de coleta de requisitos de explicabilidade anterior, né, com os usuários, tá? Considerando seus objetivos, crenças e contextos. E assim a gente conseguiria elaborar provavelmente um modelo de explicabilidade ajustado àquelas necessidades específicas. Tá? E a gente já viu, né, esse é um dos problemas que eu comentei lá no início, que há a questão da heterogeneidade terminológica na área, tá? E que a gente tem que resolver de alguma forma. Né? Então, uma das maneiras que a gente poderia usar para tentar resolver isso seria desenvolver padrões, né, talvez, considerando grupos de trabalho, com uma participação de uma grande amostra representativa da comunidade, para tentar estabelecer padrões de significados para esses termos. Né? E a comunidade também tem que encarar esse outro desafio, né, que é a inexistência, até o momento, de um conjunto amplo e consensual de métricas e padrões de referência para a explicabilidade. Né? Quer dizer, o que é uma boa explicação nesse contexto? Né? Como medir o quão boa uma explicação é? Como comparar abordagens de explicabilidade? Tá? Então, isso não é trivial de ser feito ainda em função dessa falta de métricas consensuais para a gente avaliar as abordagens. Certo? Tem questões associadas à segurança e propriedade intelectual também, né? Por exemplo, conhecer o funcionamento interno de um modelo pode torná-lo mais suscetível a ataques. Né? Então, conhecendo o modelo internamente, a gente poderia manipular sutilmente as entradas de dados de tal forma que o resultado do modelo tivesse diferenças abruptas. Né? Então, isso foi feito, inclusive, em toda uma área de estudo na minha área, que são os ataques adversários. Né? E um dos exemplos citados aqui é, por exemplo, um modelo que era capaz de identificar placas de trânsito. Né? E eles conseguiram mudar tão sutilmente uma placa de trânsito, de sinal de pare, por exemplo, mudando alguns pixels da imagem de modo tão sutil, ser humano nenhum identificaria uma diferença ali, mas aquilo gerou uma mudança brutal na classificação do algoritmo. O algoritmo parou de identificar aquilo como uma placa de pare e passou a classificar aquilo de outra forma. Tá? Também tem a questão de como avaliar algoritmos, né, preservando propriedade intelectual, tá? Algoritmos e modelos, inclusive, nesse caso.
porque muitos desses modelos são segredo comercial, né? E aí tem essa questão, né? Tem esse trade-off, né? De como que a explicabilidade, né, pode ir na contramão dos interesses particulares dessa organização, dessa pessoa. É claro que aqui a saída não é simplesmente tecnológica, né? Provavelmente isso vai envolver normatizações, né, ou leis, né, que regulam esse tipo de questão também. Mas vai ter impactos também nas abordagens tecnológicas desenvolvidas. Com perspectivas futuras, né, eu cito aqui essas ideias, né, alguns autores já têm feito isso, né, de considerar insights da psicologia e da filosofia da explicação para a gente elaborar modelos, né, de boas explicações, né, para certas audiências. Alguns autores também levantam a necessidade disso, e eu sou partidário dessa ideia, né, que a gente tem que beber dessas fontes que já estudam a ideia de explicação, né, há muito tempo, para a gente tentar criar modelos que sejam efetivos. E também tem essa questão de que eu acho interessante a gente desenvolver abordagens inerentemente explicáveis e também com alta performance, né, que vão um pouco naquela direção da última abordagem que eu mostrei para vocês, né, que oferece aquela explicação textual para as imagens. A gente é uma preta, explicabilidade de maneira natural. Que eu cito que vão um pouco nessa direção, tá? Que tentam combinar lógica e aprendizado de máquina também numa mesma abordagem. Certo? Então, seria isso por hoje, pessoal. Eu espero ter feito um recorte interessante aqui dos temas. Aí eu fico disponível aí para discussões. Inclusive, né, aqui tem meu e-mail, caso queiram enviar e-mails diretamente para mim, para a gente poder conversar. Será um prazer. Tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que você está em mudo, Raul. Está mudo. Obrigado. Essa talvez seja a frase mais dita nos últimos anos, nos últimos meses, né? Professor Joel, a sua fala me deixou aqui com muitas questões, muitas dúvidas. Imagino que isso produziu o mesmo efeito no Dr. Caio, no professor Luiz e em todos os outros que estão aqui conectados, né, ouvindo. E a percepção é de que a tecnologia, por ser uma ilustre desconhecida para nós juristas, né, depende também, em certo modo, do direito, porque essa preocupação sua com a explicação, a decisão, a abordagem psicológica e filosófica também deve envolver uma questão normativa, né? Questões de saber o que é o suficiente, a explicação suficiente, a explicação do ponto de vista psicológico, né, e filosófico seja suficiente para um algoritmo. Ela muitas vezes parece que tem sido de maior exigência do que aquela que é exigida do humano, né? Nós falamos de algoritmos caixa preta, né, e com certa frequência, mas às vezes não nos recordamos de que o cérebro humano talvez seja a maior das caixas pretas que se tem notícia, né? E não se mede, né, essa acurácia, não se questiona a questão da performance e a explicação, né, essa equação existente entre esses dois predicados. Mas é uma questão que me preocupou, não, e que reflete com a conversa anterior com o professor Luiz. O senhor mencionou a questão da busca ou a tentativa de eliminação do erro, a busca da acurácia, né? Essa é uma característica das ciências exatas, da computação, e é um dos maiores objetivos que impulsiona, inclusive, o desenvolvimento das tecnologias. Do ponto de vista do direito, a acurácia é importante, mas há um sistema engendrado, né, um sistema recursal. Então, se a decisão não está correta, ou se a decisão pode ser melhor do que aquela apresentada, então o sistema apresenta a possibilidade de um recurso. E o que o professor Luiz até mencionou, né, na fala dele, que nós precisamos repensar a utilidade e o modelo recursal, o modelo de revisão das decisões, né? Então, a minha inquietação aqui é, primeiro, quando a gente fala em decisão, né, primeiro entender o que é decisão, porque nós juristas, de novo, quando falamos em decisão, pensamos em decisão como diz o código, com relatório, fundamentação e dispositivo, né?
um processo linguístico, intelectual, de comandar, de produzir uma norma. Já quando se fala em decisão do ponto de vista da computação, acender ou apagar um pixel é uma decisão. E essa decisão, ela produz efeitos no resultado daquele processamento esperado do algoritmo, mas também produz efeitos no humano que está no controle, ou do humano que está supervisionando, ou do usuário do sistema, né? Então, quando nós falamos em buscar a eliminação do erro, parece que há a possibilidade, um dia, de nós termos um algoritmo que seja onisciente, né? E de que supere a estrutura de hierárquia que temos hoje no direito, de instâncias de decisão e de revisão. Até porque o algoritmo vai se tornando cada vez mais correto ou mais acurado nas suas decisões. E se nós imaginarmos o uso em sistemas processuais, que tem sido comum, inclusive regulamentado pelo CNJ, com desenvolvimento em formatos de APIs, de inteligência artificial, para que pudessem ser agregados a vários sistemas, então podemos imaginar que em breve teremos uma API que funciona tanto na primeira instância quanto no Supremo. E que talvez a decisão dada de forma assistida por um magistrado de primeira instância não fosse diferente da possivelmente dada pelo Supremo Tribunal Federal como última instância, né? Isso impõe uma revisão de modelos e de conceitos muito profundos, né? E eu tenho certeza que muitos aqui devem estar se pensando sobre isso. Agora, eu queria, se você pudesse, professor, falasse um pouquinho só sobre a questão da decisão, sobre esse ponto que eu mencionei, né? De como o que significa a decisão do ponto de vista da computação e a relevância que isso tem quando se pensa em transparência, em acurácia, em XAI, em explicabilidade de sistemas, né? O quanto de decisão precisamos explicar para o usuário ou para cada uma das plateias, como esse autor. Inclusive, esse autor Arrieda, que o senhor menciona, né, foi responsável por inúmeras horas de discussão no nosso laboratório de inovação, né, e de onde nós produzimos, e está no prelo para ser publicado, inclusive, o Manual de Atuação, de diretrizes de auditabilidade e conformidade para desenvolvimento e testes de solução de IA no âmbito da Justiça Federal. E nós passamos por esse texto com grande dificuldade, né, de tentar fazer essa adaptação ao nosso mundo jurídico, né? Possivelmente o Dr. Caio vai querer falar também sobre isso, mas eu queria lhe ouvir antes sobre essa questão, se for possível. Não, com certeza, eu acho que tu tocaste num ponto que é fundamental, assim, né? Eu acho que algumas pessoas, de fato, buscam esse horizonte, né, digamos, da inteligência artificial suprema, que nunca erra, um algoritmo que nunca erra, mas isso pressupõe que há, de fato, um padrão de verdades inalcançáveis para o ser humano, né, e que está acima de nós, meros mortais, né, e que eu acho que é um problema a gente assumir que a existência dessa esfera, né, de um padrão objetivo de verdade que está fora, né, que a IA conhece, que escapa ao ser humano. Então, eu acho inevitável, de fato, a gente utilizar essas questões da explicabilidade para tentar fundamentar essas decisões, porque toda decisão acaba tendo repercussões, né, e possibilidades de réplica, né, possibilidades de reinterpretações. Né, no nosso meio social, a gente faz isso o tempo todo, né? Eu interpretei desta forma, mas aí outra pessoa toma a nossa decisão e diz, mas você não está considerando aquele outro contexto, né, que é relevante. E considerando aquilo, a decisão não faz sentido. Então, há toda uma questão aí social que escapa a esses modelos de IA, porque de uma forma ou de outra, esses modelos de IA, a limitação deles é a limitação dos dados, basicamente, né? Não, eu diria que não só dos dados, tá? Mas os dados impõem uma limitação evidente que é o que o pessoal já, em geral, já tem uma intuição sobre isso, né? Que é, uma vez que os dados são gerados por seres humanos, né, eles acabam herdando nossos vícios e virtudes, né, de uma forma ou de outra. Né? E esses vícios e virtudes, de uma forma ou de outra, acabam sendo refletidos nesse modelo que vai tomar a decisão.
Então, como os dados têm vícios e virtudes, a decisão possivelmente vai ter seus vícios e virtudes e ela deve estar aberta à explicação, né, a estar aberta à discussão. Então, eu acho meio inevitável a gente continuar nessa esfera, tentar adaptar os algoritmos a esse nosso funcionamento social, né, ao invés de tentar... quer dizer, tem um caminho de mão dupla, né? Provavelmente a sociedade tem que se adaptar também a questões tecnológicas que surgem, né? Isso também acaba sendo natural, mas eu acho que a nossa área da produção de tecnologia tem que se aproximar mais do natural social, né? Da natureza social do ser humano, né? De considerar essas nuances, de tentar dar abertura a essas modificações, revisões, né, das decisões. Então, para nós a decisão é uma coisa muito simples no modelo de IA, né? Em geral como mencionaste, acaba sendo uma categoria, um número, aqui é o processo de uma computação gigantesca que acontece em background lá, em função daqueles padrões capturados dos dados. Mas acontece que essa decisão não se esgota ali, né? Isso que tem que ficar em mente. Eu acho que tem que sempre estar aberta a escrutínio de seres humanos, né, dentro desse nosso contexto social. Exatamente. É uma atividade complexa, né? Há muitas perguntas aqui, muitas indagações, nós estamos com um tempo muito curto. Eu vou, infelizmente, deixar de colocá-las todas aqui, perguntas sobre a possibilidade de utilizar a inteligência artificial junto com humanos na tomada de decisão no ponto de vista processual, que envolveria também a questão dos vieses, da interferência, enfim, mas são questões que demandariam muito mais tempo, infelizmente nós não temos. Professor Joel, igualmente, eu disse ao professor Luiz, espero poder contar com sua presença novamente, pretendemos avançar com o estudo desses temas aqui na terceira região, provavelmente, em muito breve, teremos um curso com maior duração, com maior profundidade, para que a gente possa compartilhar tudo isso de uma forma mais própria, uma forma ideal. Eu queria lhe agradecer a participação, mas sem... desculpe. Novamente, desculpe, doutor Caio, eu já ia passando novamente. O nosso colega, doutor Caio, que coordenou... eu acho que não precisa mesmo, você está no comando. Eu acho que nós estamos com o tempo esgotado. Eu te agradeço muito a gentileza, mas eu acho que não vai dar tempo mesmo, infelizmente. Bom, tentaremos arrumar uma outra oportunidade, então, para discutir as nossas inquietações, né? Professor, então, eu lhe agradeço a participação, a sua fala, como agradeço também ao professor Luiz e ao público todo, lembrando aos que nos veem pelas redes sociais que se inscrevam nos nossos canais. A EMAG tem divulgado um excelente conteúdo, há muita coisa à disposição de todos aí, os conteúdos dos cursos produzidos são, de regra, públicos, né? E o conteúdo e o desenvolvimento são, geralmente, de grande excelência, como este que estamos encerrando na data de hoje. Mais uma vez agradeço a todos, à organização, à escola, enfim, a todos os envolvidos. E passo a palavra novamente ao Dr. Caio. Muito obrigado, Raul, pela condução excelente desses dois painéis. Queria agradecer muitíssimo, de novo, a presença dos expositores, professor Luiz Alberto Reich, o professor Joel Luiz Carboneira. Foram duas palestras excepcionais. Eu tinha várias perguntas. O tempo fica muito curto. Eu acho que nós temos que, no futuro, quem sabe, redimensionar esses painéis para que haja mais tempo para perguntas, porque realmente, à medida que vocês vão falando, as questões vão surgindo naturalmente, né? E vão se acumulando aqui. Eu tinha umas 2 ou 3 para o professor Luiz Alberto e outras 2 ou 3 para o professor Joel, facilmente. Então, espero que nós mantenhamos esse contato, possamos depois dialogar mais, aprofundar essas questões que foram trazidas tão bem por vocês. E, com isso, eu fico muito feliz de encerrar o evento dessa forma, porque o evento foi muito bom do início ao fim. Eu acho que nós conseguimos cumprir com os nossos objetivos, que era principalmente trazer para o nosso mundo jurídico um panorama geral do que existia hoje em inteligência artificial. Muitas pessoas acham que a inteligência artificial vai roubar o lugar dos juízes e servidores, está muito longe disso ainda. Mas, por outro lado, tem várias vulnerabilidades e riscos
dos quais nós não nos dávamos conta. E aí nosso objetivo foi, por um lado, desmistificar um pouco essa ferramenta tão importante que existe, né? Mostrar qual que é a real dimensão dela, mas, ao mesmo tempo, mostrar outras vulnerabilidades que as pessoas sequer conhecem. Por exemplo, esse desafio da explicabilidade, que nos remete a várias questões do tipo, será que realmente a inteligência artificial cabe em todas as esferas da atividade jurisdicional? Será que ela não tem que ser limitada? Quando? Como? Porque também nós sabemos dos benefícios que a inteligência artificial traz, né? Não queremos abrir mão também de poder contar com essa ferramenta, mas não queremos fazê-lo na linha do que o professor Luiz Alberto mencionou na sua palestra, em detrimento dos direitos fundamentais, né? Por exemplo, em detrimento do contraditório ou do direito à motivação das decisões judiciais, né? E para isso as explicações do professor Joel se encaixaram perfeitamente, mostraram para nós como é difícil essa área, né? Como é difícil trazer isto sem trazer junto com essa tecnologia todos os problemas que ela já tem e que são tão desafiadores. Então, queria agradecer novamente a todos, queria aproveitar esse encerramento para agradecer, ou quase encerramento, porque eu vou passar para a doutora Terezinha, mas eu queria agradecer de novo a EMAG, na pessoa da doutora Terezinha Caseta, por nos proporcionar esse espaço para nós construirmos esse evento que foi tão bom. Eu aprendi demais, foi uma semana espetacular. Queria agradecer novamente a todos os palestrantes, a todos os mediadores que colaboraram conosco e a todos os que nos assistiram e de forma tão entusiasmada, participando tanto por meio do chat, né? Infelizmente não conseguimos trazer todos os elogios, todas as perguntas durante as palestras, de tão grande o volume dessas manifestações, né? Então é isso. Agradecendo então de novo, eu passo a palavra à doutora Terezinha. Obrigada, Caio. É uma satisfação enorme poder estar encerrando este evento, não por encerrá-lo, mas porque eu sei que é apenas o início de uma série. Eu já concitei aos colegas que nós façamos uma segunda edição, que nós possamos estudar esse tema em grupos de estudo, de pesquisa, enfim, que a EMAG e a Escola de Servidores possam continuar tratando desse tema que é muito interessante e absolutamente necessário. O que se viu nesta semana foi algo inédito, né? A Escola de Servidores e da Magistratura proporcionando um debate extremamente aprofundado, riquíssimo, mas muito acessível a todos, né? Como eu, por exemplo, que achava que inteligência artificial era grego para mim, agora já, não que não seja mais, mas eu já quero aprender o grego para poder entender um pouco mais da inteligência artificial. É um tema muito palpitante e que vai efetivamente fazer parte da nossa vida, né? Então, eu agradeço muito ao Raul, que hoje fez a condução com maestria. Em nome dele, agradeço a todos os outros mediadores que participaram conosco. Agradeço aos nossos palestrantes de hoje, doutores Joel e Luiz, foram palestras riquíssimas, extremamente interessantes, e em nome deles também agradeço todos os demais palestrantes que passaram por aqui, trouxeram conhecimentos valiosos. Agradeço especialmente aos nossos coordenadores, o Caio, Cláudia e o Fábio, que nos trouxeram a possibilidade de um evento extremamente rico, com temas interessantíssimos e palestrantes do mais alto nível. O que nós vimos em termos de audiência, de acompanhamento do evento, foi absolutamente inédito, né? Foi o evento que alcançou o maior número de inscritos, de público. Em todos os dias nós tivemos simultaneamente aproximadamente 200 pessoas acompanhando e depois visualizações. No primeiro dia nós tivemos mais de 1.000 visualizações num único dia. E nos seguintes também um número elevadíssimo. Então se vê aí o grande interesse do público, mas por conta do nível do evento, obviamente. Então, devemos prosseguir, e essa parceria da Escola de Magistrados com a Escola de Servidores foi realmente muito profícua e deve prosseguir. Então, assim, eu agradeço imensamente a todos que fizeram possível este evento e espero que possamos
continuar contando com a colaboração de todos. Agradeço também as equipes, né, da Escola de Magistrados e da Escola de Servidores, que trabalhou muito bem nos bastidores e pôde proporcionar um evento de qualidade, enfim. Assim eu vou encerrando, mas já com aquele gostinho de quero mais, e convidando a todos que nós possamos organizar um próximo evento, tanto quanto antes. Muito obrigada a todos e uma boa tarde, e continuemos nesta conexão que é muito importante. Muito obrigada e até mais.